Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês uma análise de comportamento de preço de mais 4 ativos bem importantes para o mercado, que serão exatamente a FTM, a ACM, a EGLD e também a OMG USDT. E lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E bem, iniciando o nosso trabalho de análise com a FTM aqui no tempo gráfico diário, podemos perceber inicialmente um comportamento de preço ainda ascendente, formando então topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores. E também podemos perceber isso simultaneamente com o seu preço acima de linhas de médias móveis bem importantes. E com inclusive, pessoal, um destaque bem relevante para a linha de média móvel de 20 períodos, que serviu por mais de uma vez aqui no gráfico técnico como de fato um potencial ponto de suporte para o seu comportamento atual de alta. Então no caso aqui, as oportunidades de compra surgiriam tanto com o seu price action testando essas linhas de médias móveis, quanto também com o seu comportamento de preço rompendo um topo anterior de mercado. E no caso, pessoal, percebam que no seu comportamento mais atual de preço, o ativo, após passar por uma baixa de mercado, acabou encontrando novamente uma grande concentração de ordens de compras na região técnica da linha de média móvel de 20 períodos e acabou aqui então formando um padrão de candle conhecido como martelo. E no caso, pessoal, como já vimos aqui no canal no vídeo sobre candlesticks, esse padrão de candle poderia denotar e sinalizar um comportamento de reversão para os seus preços, que então seria confirmado se o candle seguinte acabasse rompendo a máxima do martelo, que no caso então foi exatamente o que aconteceu próximo ao preço de $2,76, dando assim então um gatilho de compra bem interessante que poderia estar dando para você nesse momento algo em torno do que 3% em poucas horas de negociações. E no caso, para os participantes comprados dessa região técnica, um alvo para apuração de lucros bem interessante que o gráfico diário pode estar sugerindo para a gente seria esse aqui, próximo ao preço de $3,15, em que temos como referência o topo anterior formado no gráfico diário. Então potencialmente esse ativo ainda possui uma margem de crescimento bem interessante para o tempo gráfico analisado. Já que na ACM, analisando seu comportamento de preço no tempo gráfico diário, podemos perceber um price action bem descendente já há um tempo no mercado, com o mesmo então formando topos e fundos cada vez mais baixos do que os anteriores e também se mantendo abaixo de linhas de médias móveis bem importantes, e com inclusive essas mesmas linhas de médias móveis servindo por mais de uma vez como potenciais pontos de resistência para o seu comportamento atual de baixa. E isso então, pessoal, pela teoria de Dow para a formação dos preços, sugeriria uma tendência de baixa em andamento e também indicaria que essa tendência ainda pode durar por mais tempo. Dessa forma, operações compradas não seriam tão bem sugeridas nesse momento, porém, pessoal, como também podemos perceber aqui que o seu comportamento atual de preço está testando uma região técnica de suporte bem importante, por padrão de comportamento dos investidores, poderíamos aqui então encontrar novamente uma boa oportunidade de compra para esse ativo nessa mesma região técnica próxima aqui a $8,15. Porém, pessoal, também é bastante relevante destacar para vocês que caso essa mesma região técnica não seja suficiente para frear o comportamento atual de baixa e de pessimismo para o ativo, o seu preço então poderia buscar um patamar de nível de preço ainda mais baixo e que poderia levá-lo a um patamar de preço próximo à região de $5,94, em que de fato podemos perceber nessa mesma região de preço um potencial ponto de suporte bem importante para o tempo gráfico analisado. Então, de fato, pessoal, para vocês que desejam operar comprado na baixa nesse momento, essas duas regiões técnicas aqui citadas de fato seriam potenciais pontos de suporte bem importantes que você deve então estar atento para caso o seu comportamento de preço acabe testando as mesmas. E indo agora para a EGLD e analisando seu comportamento de preço no tempo gráfico diário, podemos perceber aqui um comportamento de preço bem semelhante com o que vimos anteriormente com a FTM, no qual o mesmo também está formando um price action ascendente e também está acima de linhas de médias móveis bem importantes e também está aqui encontrando na linha de média móvel de 20 períodos como de fato um potencial ponto para suporte no seu comportamento atual de preço. Porém, pessoal, também podemos perceber que o seu comportamento de preço está encontrando uma grande dificuldade para romper essa região de linha de tendência de alta que acompanha
acompanha o seu comportamento de preço. E no caso aqui podemos perceber que atualmente o seu preço está testando essa mesma região potencial de resistência e também está aqui, pessoal, bem próximo de apresentar um nível técnico de sobrecompra pelo índice de força relativa e já está aqui apresentando um nível técnico de sobrecompra pelo estocástico, sugerindo assim então, pessoal, que você tivesse cautela nesse momento com operações compradas e que caso então você queira operar comprado com esse ativo, que você então ou espere uma nova correção técnica acontecer para o seu comportamento de preço, ou então espere uma nova oportunidade de compra dado por um price action ascendente rompendo um topo anterior de mercado com volume de negociações acima da média antes de você então abrir a sua posição comprada. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na OMG, analisando o seu comportamento de preço no tempo gráfico diário, também podemos perceber aqui os mesmos fatores técnicos citados anteriormente com a EGLD. Só que aqui no caso específico da OMG, podemos perceber que de fato a sinalização técnica para a venda foi muito mais forte para esse ativo. Mas claro, pessoal, como também foi dito anteriormente, o seu comportamento de preço ainda poderá dar uma oportunidade de compra tanto com seu price action corrigindo em uma linha técnica de retração para Fibonacci, quanto também por eventualmente uma nova formação técnica de price action ascendente acontecer, com o preço então rompendo para cima de um topo anterior de mercado com volume de negociações acima da média. Mas no caso, pessoal, na minha opinião, observando todo esse grande movimento de alta que aconteceu para o ativo nos últimos meses, utilizando a ferramenta do leque de velocidade de resistência de Fibonacci, os pontos técnicos que envolvem essas linhas de velocidades para o ativo aqui citado seriam aqui bem mais assertivos para o seu comportamento de tendência atual, já que pode ser percebido aqui várias oportunidades de compras que foram dadas pelo seu price action testando essas mesmas regiões técnicas. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.